Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor, tu és fiel, aleluia, holy, 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 aleluia, oh, aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Faça o que te apraz neste lugar, Jesus. Esta igreja é tua, Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, Jesus. Paz do Senhor, queridos. Por gentileza, abra a vossa Bíblia no Salmo 56. Café requentado não é bom, né, Adilson? Eu não gosto de sermão, não, Fabrício, mas esse foi 10 anos atrás, e no dia que eu preguei choveu tanto que ninguém veio na igreja. Então dá para pregar hoje. Salmo 56, vamos falar o Deus que guarda lágrimas, o guardador de lágrimas. Todos acharam? Vamos lá então. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo,
Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Eu quero destacar o versículo 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Podeis sentar. Este salmo fala de alguém que está sobre um fortíssimo ataque. Dá para se perceber pelo que nós lemos do texto. Alguém que está sofrendo um ataque feroz de todos os lados. Alguém que está sofrendo uma pressão incrível, sob tensão. Este que está sob tensão, sob ataque, chama-se Davi. Forte oposição, vivendo pressionado. Este Davi é o homem que escreveu este salmo escrito nas Escrituras, que nós lemos nesta noite. Por causa de tantos ciúmes, veja bem, nós pensamos que quando Jessé, juntamente com seus filhos e Samuel, unge Davi como profeta, como rei em Israel, nós imaginamos que foi um caminho fácil, logo Davi já estava chegando ao trono, e não foi assim. Teve um trabalhar muito grande na vida de Davi, que demoraram alguns anos para Davi chegar aonde tinha que chegar. Por causa de tantos ciúmes de Saul, Davi foge e querendo até matá-lo, dar cabo da própria vida. E não somente Saul, como o próprio, vamos dizer assim, aquela ordem de ataque, de morte, que não somente Saul, mas todo o povo já estava respirando contra ele, que a oposição contra Davi não deixou outra oportunidade, outra brecha, a não ser outra alternativa de sair fora, de fugir. E ele foge do meio do seu povo, e ele vai se refugiar no meio dos filisteus. Irmão, isto já começa a complicar, porque se você lembra da história de Davi e Golias, há uns anos atrás, Davi tinha matado o campeão dos filisteus, que era exatamente Golias. E agora, no meio desse emaranhado de confusão, Davi vai morar exatamente no meio dos filisteus. Davi passa a ser, na verdade, odiado dos dois lados. Ele tinha a unção de rei de Israel, ele tinha vencido Golias, ele já era conhecido porque ele era um herói nacional, e agora ele se encontra em terríveis dificuldades. Nós pensamos que para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós achamos que será um caminho fácil, e tem um modo de Deus trabalhar com a gente dia a dia, ano após ano, até que o caráter, o modo de Cristo seja formado e moldado em nós. Não é um processo muito fácil. Israel era pequeno demais para estar Davi. A verdade é esta: Davi e Saul não poderiam estar no mesmo lugar. E ele não poderia morar lá de jeito nenhum. Tão longe da família, longe de amigos, longe da sua cidade, longe do país, longe de todo lado, ele vai morar em Gate. Bom, morar em Gate não é uma coisa boa nesse processo, porque ele, na verdade, vai morar só onde tem solidão. Ele só vai morar onde tem ódio, onde tem pressão, onde só tem conspiração e onde tem muitos inimigos. Você vê exatamente essas palavras que ele mostra no Salmo. Não tem ninguém do lado dele, a não ser o próprio Deus. Ao ponto que ele se renova, ele renova a própria força, mostrando no Salmo que nós acabamos de ler, que mesmo pessoas querendo dar cabo da vida dele, ele tinha a sua segurança em Deus e confiava. O que essas pessoas poderiam fazer se Deus estivesse do lado dele? Quando você lê o livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 10 a 15, você vai ver um pouco dessa história que nós vamos contextualizar este salmo. Ele tem medo, ele é reconhecido pelos filisteus, ele é lembrado aqui pelos cânticos que tinham no meio do povo de Israel. Todo mundo entre os filisteus sabia, é ele que era o cantor.
É ele que compunha aqueles cânticos de vitória quando o nosso herói morreu, e agora ele é ridicularizado, ele é difamado aos quatro cantos, pressionado, oprimido, e ele pergunta: o que eu vou poder fazer agora? Ele sai da fogueira, ele sai da frigideira para cair dentro da fogueira. A verdade é essa: ele vai ser queimado de todo jeito, não adianta. Não tinha para onde ir, não tinha para onde escapar, morando em Gate, morando lá no meio dos filisteus, depois que já tinha vencido Golias, depois que já era ungido rei de Israel. Poderia pensar assim, esfregar as mãos e dizer: agora eu estou na bênção. A situação só complicou para o lado de Davi. Não foi fácil essa fase que ele passou da vida. Isso acontece conosco, comigo e com você, quando nós estamos sob forte pressão também. É possível que nessa plateia, nesta noite, nesse templo, muitos de nós passamos, ou passemos, ou nós estamos vivendo, ou vamos viver fases como esta, em que nós não temos para onde ir. Para onde nós vamos, sempre há problemas, pressões, há sempre percalços, é dentro de casa, é na igreja, é no trabalho, é na rua. Onde nós passamos, no trânsito, parece que tem fase da vida da gente que tudo onde a gente chega é como o Deus que tem na mitologia grega, o Midas, onde ele colocava a mão, diz que tudo virava em ouro. Mas parece que com nós, muitas vezes, parece onde nós tocamos a mão ou onde nós chegamos, parece que tudo tem confusão. Já percebeu isso? Às vezes tem fase que nada dá certo, desde cedo até a noite. Ou é um ano que começa de 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro, e parece que o ano não começou. Não é verdade? Há fases na nossa vida desta maneira. Não tem para onde correr, não tem com quem se consolar, não tem com quem se aconselhar, não tem orientação, ninguém nos entende. É uma fase que é só você e Deus que entende. Só você e Deus que sabe o que está passando. As pessoas vão fazer julgamentos, ou na verdade pré-julgamentos, na verdade sem saber o que passa dentro de você. Só Deus é que sabe a sua vida. Só Deus sabe o interior das coisas que passa dentro da sua casa. E aí nós pensamos: olha, o irmão pecou, é falta de fé do irmão, o irmão não está em oração, o irmão não está fazendo campanhas, o irmão não está fazendo isso, o irmão não está aquilo, e nós começamos a ter receita para os problemas das pessoas, e não é verdade. Davi poderia ter morrido ali mesmo, queridos. Olha, ele, para não morrer, ele se finge de louco. Você imagina a cena, o homem que viu, que sentiu o óleo daquela unção de Samuel sobre a cabeça dele, descendo o corpo dele, e de repente esse homem, com esta unção, com esta bênção e com uma promessa poderosa de ser, na verdade, o homem que ia ser o rei da nação escolhida por Deus, de repente esse homem se finge de louco diante do rei filisteu. Ele se finge de louco. E tinham muito medo entre os filisteus na época, porque segundo a cultura, não poderiam matar um louco, uma pessoa que tinha nessas condições. Acreditava-se que os espíritos maus que estavam nessa pessoa se apoderaria de quem o matasse. Então as pessoas tinham medo: não vamos matar ele não, porque senão o espírito mau dele passa para nós. E Davi fingiu de louco no meio dos filisteus. É deixado vivo, babando, virando o olho. Não, imagine a cena. O cabelo todo desarrumado, todo maltrapilho, igual um louco lá, todo mundo: vamos matar esse homem, ele que matou Golias. Não, deixa ele. Mas ele não estava louco, ele estava em sã consciência, ele sabia que aquilo ali era o escape que ele teve naquele momento para não morrer na mão dos filisteus. É deixado vivo. E enquanto no meio dos filisteus ele vive como um louco, como um retardado mental, diante de uma situação humilhante, dessa aparente loucura, na verdade, não existia um homem tão forte como nós imaginamos, mas sim um homem que estava chorando. Um homem que estava recorrendo a Deus, pedindo socorro e pedindo misericórdia. Veja que no versículo 1 ele começa dizendo da seguinte maneira: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele começa a chorar depois que ele inicia esse salmo. E ele reafirma nesse salmo toda a fidelidade de Deus perante ele.
Para nós hoje, chorar é coisa de fraco. Alguns dizem, olha, o homem não chora. Aqui chora. É só vir um aperto que chora. Só vir uma enfermidade, chora. É só vir um desemprego, chora. É só vir certas limitações, chora. Certos impossíveis quando chega na nossa casa, na nossa vida, choramos sim. E Deus tem prazer que você chore. Se era a notícia boa que você queria ouvir nessa noite, vou repetir. Deus tem prazer que você chore sim. Se você não chorou, chore, porque é bom. Eu sabia que ninguém ia falar nenhum amém. Porque se eu falasse que nenhum crente em Cristo Jesus chora, eu sabia que muitos iam falar amém. Mas quando fala que o servo de Deus não chora, chora. Davi chorou, Jesus chorou, Paulo chorou, muitas mulheres na Bíblia choraram, mas Deus foi com eles. Deus respondeu às orações deles por causa deste choro. Nós podemos ver nesse salmo algumas atividades, algumas ações de Deus nesse processo da vida dele. Primeiro é que Deus tem guardado todos os detalhes da nossa vida. Versículo 8, a parte A. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Alguma versão foi traduzida, tu tens guardado a conta dos meus passos. Davi conta tudo a Deus o que se passa com ele. Veja no versículo 1, ele diz, olha, os homens, Deus, procuram me ferir, os homens me oprimem. No versículo 2, é impossível viver desta maneira. Ele diz, os homens me espreitam, os homens me combatem dia e noite. Ninguém consegue andar, ninguém consegue viver, trabalhar com alguém espreitando você pelas paredes, te fazendo como se fosse a sua vida um reality show, que todo mundo quer ver o que está acontecendo com você. Ninguém vive sob uma pressão como essa. Versículo 5, olha, Senhor, os homens torcem as minhas palavras. Eu falo uma coisa, eles entendem outra. Eu falo uma coisa num sentido, eles torcem aquilo que foi falado. Os pensamentos deles são contra mim para o mal, nunca para o bem. Versículo 6, ele diz ainda, Senhor Deus, os homens se ajuntam, quer dizer, os homens conspiram contra a minha alma, os homens se escondem, espionam os passos com que... Para onde eu vou? Mas, na verdade, o que o salmista mostra aqui, não são os homens que contam os passos, mas é Deus quem conta os nossos passos. Os homens podem olhar, saber até um certo limite da nossa vida, por onde nós andamos, por onde passamos, por onde estão indo os nossos passos, mas contar todos os nossos passos, só um pode fazer, e Ele está presente aqui nesta noite. Ele é que conta os nossos passos, cada passo da sua vida, por onde você passa, por onde você anda, por cada trilha, por cada caminho. Deus sabe onde é que você tem passado, só Deus sabe as aflições que você, o vale, os passos desse vale duro, seco, difícil que você tem passado nessa sequidão espiritual. É só Deus que conta os seus passos. O meu viver, o meu andar, meus pensamentos, a minha vida, Deus é que conhece bem, Deus é que conhece meu coração. E por isso ele diz no versículo 13, olha, tu firmastes os meus passos. Em outras palavras, Deus me livrou da queda dos meus pés para que eu não fosse abismo abaixo. Ele conta os teus passos, irmão. Querido, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está como um boneco que foi dado corda e você está andando ao léu nesta vida, você está adorando um Deus apenas num culto que Deus aqui no templo está te vendo. Não, Deus está vendo a sua vida, por onde você tem passado, por cada pedaço difícil e duro, Deus conta os teus passos sim. Sabe que mais ainda? Deus tem livrado os teus pés para que não tropece. Deus tem livrado os teus pés para que não caia e não pise em laços do diabo.
das artimanhas, das intrigas, das calúnias, porque Deus é que te conhece. Ele te conhece quando você ainda era informe no ventre da tua mãe. Deus te conhece com muito mais profundidade que você imagina. No versículo 6 ele diz: não há como entender por que Deus faz isso por mim. Só um Deus maravilhoso como este, que conta os teus passos. Segunda ação de Deus na vida de Davi, que reflete na minha vida, é que Deus tem guardado todas as nossas lágrimas. Deus guarda as nossas lágrimas. As nossas lágrimas não são em vão. Elas não são perdidas. As nossas lágrimas, elas não vão secar e ficar por isso mesmo, lágrimas que você nem se lembra mais. Quem sabe a salvação sua nesta noite, que você está aqui assentado, glorificando a Deus, foi resultado de lágrimas. Quem sabe você está aqui todo alegre, feliz, foi porque lágrimas foram derramadas para que laços do diabo fossem quebrados, para que você estivesse vivo aqui nesta noite. Às vezes você vai dizer assim: minha mãe, meus pais já morreram, que choraram tanto por mim. Lá no céu você vai ver que essas lágrimas não foram em vão, elas foram guardadas por Deus. Deus prestou muita atenção nessas lágrimas. Por isso que é o propósito nessa noite: se você não chorou, chore. Spurgeon uma vez mandou um certo missionário para o interior da Inglaterra, e depois de meses ele lá orando, ele lá evangelizando, fazendo classes, ele mandava cartas a Spurgeon dizendo: olha, não tem ninguém se convertendo, está difícil ainda. Spurgeon respondia com cartas dizendo: olha, faça programas de escola dominical, faça escolas bíblicas, faça isso, faça aquilo. Passado um tempo, as cartas chegavam para Spurgeon dizendo: olha, não resolveu os problemas, ainda não vem ninguém para a igreja, eu não consigo ter nada na igreja, ninguém na igreja, está difícil esse trabalho prosperar. Chegou uma hora que Spurgeon mandou a carta para ele de volta dizendo: então tente as lágrimas. Às vezes, querido, nós tentamos com nossos recursos, nós tentamos com todas as nossas forças, nós buscamos a Deus com toda a fidelidade, mas tem hora que as coisas mesmo assim não andam. Tente as lágrimas, então. Há um pastor na Escócia chamado John Knox. Ele pregava e multidões realmente se convertiam na Inglaterra pela pregação de Knox. Passados-se os anos, depois que ele havia morrido, alguns missionários foram querer saber qual era o segredo do ministério de Knox. Aí o zelador, que era do tempo, que via aquelas pregações poderosas de John Knox, ele chamava assim: venha cá, vou te mostrar uma coisa. E entrou dentro de um gabinete, e tinha lá uma mesa, alguns livros e uma cadeira, e falou assim: sente-se nessa cadeira, agora ore, agora chore, agora ore, agora chore, ore, chore. Você vai ver, esse que era o segredo, porque ele era um homem abençoado, porque ele era um homem que chorava. Às vezes nós queremos vitórias, eu quero vitórias, mas eu percebo depois, Deus me ensina por que Ele não me deu ainda, porque você não chorou. Você ainda está um pouco independente. Deus não nos quer dessa maneira. Aqui, ele chorava, mas Deus recolhia suas lágrimas. As lágrimas do salmista foram guardadas por Deus. As lágrimas do crente fiel são guardadas por Deus no seu odre. Era um saco de pele de animal onde se guardava água, onde se guardava vinho e leite. Mas é o único lugar da Bíblia que se diz que Deus guardava lágrimas dentro de um odre. Seu sofrimento, seu choro não passaram despercebidos diante de Deus. Vejamos. Primeiro, Deus contempla as nossas lágrimas. Deus se põe vigilante, nos assistindo em nosso sofrimento, sim. Ora, para que Deus ele venha intervir e para que Deus venha estar atento às nossas lágrimas, é uma prova que Deus está prestando atenção na nossa vida, sim.
É uma prova que Deus, é uma evidência poderosa que Deus está tomando conta da sua vida. É uma evidência poderosíssima que Deus está realmente a teu favor. Deus recolhe, guarda, conta as nossas lágrimas, lágrimas guardadas por Deus. Todo sofrimento, toda luta, nossos irmãos, não vão ficar em vão. Deus está atento a tudo que acontece com você. Deus está atento, Deus vê tudo. Em Gênesis capítulo 16, versículo 13, versículo 12 e 13, há um plano interessante de uma mulher que ela pensava que estava tudo tranquilo, porque que Deus, será que não estava vendo nada? Veja aqui no versículo 12 do capítulo 16 de Gênesis, que diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão contra ele e a mão dele contra todos, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu é Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Deus está nos vendo. Ela mesma confirma que Deus estava muito atento à vida dela. Temos a ideia, às vezes, no sofrimento, que Deus está muito longe, distante. Deus está muito etéreo, transcendente, inacessível. As nossas orações, às vezes, elas parecem que estão indo longe. Nós pensamos, essa resposta não chega tão já. É igual cartas, quando você manda, agora tem e-mails, né? Mas antigamente mandávamos cartas para tão longe, e nós imaginávamos, será que essa carta chega? Será que vai ter resposta? E um belo dia, aquela carta tinha resposta. A nossa oração diante de Deus é desta maneira. Imaginamos Deus tão longe, tão longe, tão longe, e nós pensamos, será que Deus vai responder? Será que Deus vai dar atenção a um pedido que eu estou fazendo aqui, nessa igreja pequenininha, com pouca gente, nesse culto, tem poucas pessoas, não tem um grande missionário, não tem aquele grande varão de fogo, aquele isso, aquele aquilo. Será que Deus vai responder? Querido, Deus diz na palavra dele que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração do missionário de fogo que tem efeito. Não é a oração do homem, da missionária fulana de tal, não. É a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Deus responde as nossas orações, sim. Nós temos que entender quando Deus fala não, ou então quando Deus diz ainda não. É bem diferente as coisas. Quando Deus fala para nós, olha meu servo, ainda não, sossegue-se. Em outras palavras, se aquiete, sossegue, se acalme, ainda não. Então há algum processo para Deus trabalhar em mim, em você, em cada um de nós, porque Ele é o Deus que nos vê. Não pode, né? Não é possível entre nós imaginarmos, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandona no meio de uma luta cruel? Por mais que sofremos, Deus sofre junto com você. Nós vivemos, como o pastor Manuel sempre enfatiza, nós vivemos num mundo caído. Nós ainda não estamos na glória, nós estamos a caminho da glória. Nós ainda não estamos num corpo glorificado, estamos a caminho da glorificação. Mas quando chegar esse processo final da glorificação, querido, tudo isso, essas lutas, essas dores, essas batalhas que nós vivemos desse dia a dia, nosso maluco, estressante, vai ficar para trás. E todas as nossas lágrimas, como diz o autor ao Apocalipse, ele diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Davi chorou abundantemente. Deus viu, Deus recolheu e Deus guardou as suas lágrimas. Sofrimento, querido. Desculpa os adeptos da teologia da prosperidade. Mas sofrimento não é algo que Deus ignora na Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não ignora o sofrimento.
E nem sofrimento quer dizer causa de pecado. Também não. Nós vamos entender que o céu não é aqui, como eu mencionei anteriormente. Só no céu é que as nossas lutas, as nossas dores, as nossas batalhas, as nossas enfermidades, elas terão um fim. Enfermidade é um problema sério. Às vezes nós pensamos assim, olha, Deus me cura de uma enfermidade. Deus cura sim, daqui a pouco aparece outra. Por quê? Nós somos esse corpo humano, carnal, essa carne sofre, padece, nós envelhecemos, nós sentimos esses reflexos do envelhecimento, porque nós não somos anjos, você é homem, você é mulher, você é carne e osso. Mas o Deus da Bíblia, lembre-se que Ele também sofreu. Nós imaginamos que Jesus não tenha sofrido, Jesus sofreu muito, Jesus se irou, Jesus conhece a dor. E olha, e um detalhe interessante que nós entendemos, por que muitas vezes Jesus não poderia ter passado direto sem sofrimento por essa vida? Jesus, ele conhece o sofrimento não somente por onisciência, porque ele é conhecedor de todas as coisas, mas ele também sofreu por experiência própria. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, explica isso. Jesus sofreu no nosso lugar, ou entre nós, sofreu e padeceu todas essas limitações do nosso corpo físico que nós também padecemos e sofremos. Querido, eu mencionei aqui Tiago, da oração do justo, poderosa em seus efeitos, na sua eficácia. Olha, nós imaginamos aquela batalha de Elias e os profetas de Baal. Que batalha terrível foi aquela! Um tempo que as coisas estavam todas misturadas. Israel não sabia quem era Deus. Israel estava servindo Deus, Jeová, mas Israel estava servindo Baal. Israel achava que Deus era o Deus criador do universo, mas também todas as colheitas, tudo aquilo que eles produziam, a nação cultuava Baal também. Ora, chegou um momento que Deus levanta um homem e põe esse homem contra Jezabel e seus profetas, contra exatamente Baal. E esse homem é usado por Deus de uma maneira extraordinária, que ele fala e chama o povo para o desafio. A verdade é que Deus está procurando homens como nós nesta noite, homens que aceitem e que topem o desafio e que comprem a briga, nem que seja sozinho, e dizer, gente, se é Baal, então siga Baal, mas se é Jeová, então siga Jeová, vamos riscar o chão e vamos mostrar de que lado é que nós estamos. Elias põe o desafio e fala, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês têm a manhã inteira, orem a Baal, clamem a Baal, chorem a Baal. E olha, o Tiago nos diz, na sua carta, ele diz, olha, Elias era um homem fraco, sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem que tinha as mesmas limitações que nós tínhamos, mas ele se dispôs a ser usado por Deus, de tal forma que esse homem foi tremendo. Ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é, ninguém conhece a sua vida. Ah, querido, mas quando um homem, quando uma mulher, por mais desconhecido, por mais fraco que seja, mas esta pessoa se coloca nas mãos de Deus e se dispõe a ser usado por Deus mesmo, querido, ninguém pode contra um crente justo e fiel que teme a Deus. Cuidado quando você falar de um crente, que a oração de um crente, quando um crente está na vontade de Deus mesmo, você toma cuidado. Estavam a seca, 3 anos e meio sem chuva em Israel. Deus falou, é Baal então que dá a colheita para vocês? É Baal que está pondo comida na mesa? Então é Baal? Então nós vamos deixar para lá. Vamos fazer o seguinte, sem chuva. Vamos ver se Baal mesmo vai resolver o problema. Está o profeta Elias orando, e Deus fala com Elias, e Elias sabe que vai chover, e ele ora, aquele céu, igual você viu essa semana, um pouquinho, né? Sem nenhuma nuvem, aquele calor enorme, e Elias orando por chuva. Seria improvável, num tempo como esse, você falar, não, vai chover. Tem que ter muita fé. Mas quando Deus quer usar você,
Quando Deus usa um crente justo, um crente fiel em oração mesmo, e se esse crente receber a palavra do Senhor dizendo, não, vai chover mesmo, não duvide, porque esse crente chora. E a oração desse crente vai ter eficácia. Deus vai responder a oração. E Elias ora. E pergunta para o moço, vai lá, dá uma olhada. Não, não tem nada. Olha lá de novo. E Elias está orando, está em oração. Olha lá de novo. Nada. Elias insiste em oração com Deus, insiste em oração, nada. De repente, até que no momento, você está vendo alguma coisa, vai lá ver. Quando ele olha, eu vejo uma nubenzinha pequenininha do tamanho da mão do homem. Elias fala, vai Acabe, vai chover antes que você chegue em tua casa. E a chuva veio. Deus responde a oração. Se você chora, Deus te responde. Se você chora, Deus colhe a tua lágrima, Deus vê e Deus responde sim a tua oração de forma surpreendente. Deus vai ter a sua lágrima guardada sim. E olha, o salmista diz, não estão elas escritas no teu livro? Deus tem registrado as tuas lágrimas, Deus tem registrado a tua luta em oração, Deus tem escrito os dias, as noites, as madrugadas que às vezes sozinho você está chorando, Deus está anotando tudo. Dias de crise como nós vivemos, dias de luta, de batalhas, que nós já somos conhecidos diante de Deus, mas há um propósito em tudo isso que nós passamos, querido. Nada na nossa vida, nada na nossa vida é um vazio, um sem nexo, sem esmo, não, pelo contrário, Deus está no controle de tudo, até de certos absurdos ou ridículos que nós passamos. Deus está controlando todas as coisas. Deus vê, Deus participa, Deus anota, Deus nos ajuda nos momentos até de caos que nós temos que juntar as peças, momentos em que as nossas estruturas estão até abaladas. Quando estamos desestruturados, Deus está conosco. Deus não somente recolhe essas lágrimas, mas Deus também anota num livro. Vai ter um dia, vai ter o dia que você vai observar, Deus vai te chamar lá no céu, se é possível. Eu estou fazendo aqui estou viajando, não na maionese, claro. Mas vai ter o dia que Deus vai olhar para você e você, Senhor, tu tens algo para me mostrar. Eu tenho sim, eu tenho um livro aqui para te mostrar. Você lembra aquele pedido? Você lembra aquele clamor que você fez tantas vezes, tantas madrugadas, tanta noite para mim? Você lembra daquelas lágrimas? Olha só, vou te mostrar no meu livro, elas estão anotadas aqui, olhe. Parece que as coisas não andam como nós queríamos, nós choramos. E você pensa assim, mas não era isso que eu planejei, não era isso que eu queria. Não era o emprego que eu queria, não era a casa que eu queria, não era o momento para estar aqui, não era o casamento que eu queria, não era isto que eu queria. E você vê, mas o que eu estou fazendo aqui? Deus olha e diz aqui, olha, vou te mostrar o resultado, a resposta das tuas lágrimas, está aqui. Que beleza. Deus enxuga as nossas lágrimas. Quer ver um exemplo de um homem que chorou muito? José. Ninguém vai dizer assim, não, José nunca chorou. A Bíblia não fala que José chorou. Não é. Teve um trabalhar de Deus enorme na vida daquele jovem adolescente. Irmãos, não subestime as pessoas. Que você não sabe qual é o trajeto, qual é o caminho que Deus vai usar essa pessoa para chegar onde tem que chegar. Não despreze, porque amanhã é esta pessoa, é esse jovenzinho, é esta criança que às vezes quer um abraço seu, é essa criança muitas vezes no futuro vai te ajudar. Você imaginou José? Ele chega para os irmãos e diz assim, olha, eu vi o sol e as estrelas todas ajoelhadas diante de mim. Vocês eram essas estrelas. Já pensou? Todo mundo comendo ali, de repente, José sai com uma história dessa. Jacó era um homem de Deus.
Jacó sabia que tinha um propósito desculpa o termo, naquela sonhação de José. Imagine aqueles quartos em que os filhos de Jacó iam dormir e José junto. Já imaginou? Ninguém queria ficar perto dele, dedo duro. Aí viram, olha ele lá, ele está vindo, olha o sonhador vindo. O que a gente faz com ele? Até aqui falam, não, vamos matar ele, olha. Aí, igual Davi, vamos matar ele. A gente dá fim nele. Até que o irmão mais velho, um deles se opõe e fala, não pode. Não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Vende ele, pronto, vai embora. Passou a caravana de ismaelitas, levaram ele, daqui José estava lá dentro do Egito. Longe da família, traído pelos irmãos, cultura diferente, longe de casa, abandonado, saudade, e o desgosto do pai também. Imagine tudo isso. Às vezes nós ficamos aborrecidos por causa de um contrapé que algum irmão dá na gente, é verdade. Imagine você no lugar de José. Nós não falaríamos, onde está Deus nessa história toda? Não falaríamos? Pense bem. Mas onde José passava, José prosperava. Deus tinha um plano naquele moço. Aquele homem vai e fica na casa de Potifar. Acontece aquela trama da mulher desse homem e José vai para a cadeia. Injustamente. Ele poderia reclamar e chorar. Você imagina noites ou dias que José tenha chorado? Será que José não chorou, não? Se fosse nós, hein? Se fosse aqui entre nós, dizia, o cartão de membro nosso já era. Não vou mais naquela igreja. Não gosto desse pastor. Olha que situação a minha. Deus não responde nada. Olha aqui, olha o caos, olha isso. Tudo dá errado. Mas José é perseverante. José continua, José insiste. Aí aparecem 2 homens lá que trabalham para o faraó. E José fala para eles, ele interpreta sonhos. Olha a sonhação dele aí de novo. Interpreta sonho dos 2 e fala, olha, quando vocês estiverem lá, lembra de mim. Esqueceram dele. Ele fala, não é possível, nada dá certo. Ninguém lembrou de mim mesmo. Eu queria que aquele chefe lembrasse de mim. Eu queria que aquele emprego, aquele desse certo. Querido, não é ele que vai fazer isso para você. É Deus que vai fazer isso para você. É Deus que vai lembrar de você. É Deus que vai juntar o quebra-cabeça. Que na hora certa você vai ver por que você teve que passar por isso para chegar onde você tem que chegar. Até que José, alguém lembrou, Faraó, um dos que tinham esquecido o sonho lá na prisão, falou, lá na prisão tinha um homem, ele interpretou o meu sonho e do sonho do outro falecido lá, ele pode interpretar seu sonho, traz esse homem aqui. E José é exaltado diante de Deus, diante dos homens. Alguém poderia pensar, já está resolvida a situação de José. Não está resolvido. Irmãos, quando você lê o encontro que existe dos irmãos de José com ele, aquele encontro é para deixar qualquer um apavorado. Imaginem os irmãos traíra que José tinha, chega já todos eles já velhos, barba branca possivelmente, e José fala assim para eles, eu sou José. Imagine o pavor que deve ter caído sobre os irmãos deles, os irmãos de José. Imagine o que deve ter acontecido. José poderia chegar aqui, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Vocês queriam o quê? Me matar, não era? Vocês me venderam, não foi? Você sabe quanto que eu passei agora? Vamos multiplicar isso por 2. Vai sofrer cada um de vocês, porque agora suas mulheres vão sofrer, seus filhos vão sofrer, e eu vou colocar vocês lá num campo de concentração, numa prisão federal aqui do Egito, vocês vão ver comigo. Se fosse um de nós, faríamos isso. Se tivesse algumas oportunidades na nossa vida, se Deus fizesse isso com algumas pessoas e entregasse na nossa mão, a gente ia fazer assim. Deus não faz. Diz um ditado aí fora que Deus não dá asa para cobra, né?
Mas na verdade, não é isso que José faz. José reconhece diante de Deus e diante deles e diz no versículo 7 do capítulo 45: olha, não fiquem apavorados porque eu estou aqui, porque tudo isso aconteceu comigo. Não, ele fala da seguinte maneira: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida de um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Querido, na verdade não foi José, não foi nada disso, foi Deus é que colocou José naquela situação. Poderia ele reclamar: está vendo, vocês fizeram isso comigo, vocês me fizeram isso? Ele fala exatamente o contrário: não chorem, não se perturbem, porque Deus caminhou todas as coisas para que eu chegasse até esse momento, até este lugar, para que eu venha ter a vida de vocês preservada. Querido, a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento servirá para a edificação da vida de outras pessoas também. Deus tem nos trazido até este lugar. Se essa situação você está passando, saiba que é Deus é que te trouxe, Deus é que te conduziu até aqui. Às vezes nós pensamos: ai, que desemprego, ai, que batalha, que luta, que tribulação. Querido, na hora que Deus quiser levar você daqui para acolá, ou pegar você daqui e levar ali, ou Deus pegar você daqui e transportar para cá, querido, Deus faz na hora que Ele quer. Não tem crise, não tem problema, não tem diabo, não tem nada que se oponha ao querer, ao efetuar de Deus na sua vida. A hora que Ele falar: é agora que é o momento que eu vou trabalhar, que eu vou agir, que eu quero fazer, que eu quero exaltar, que eu quero te dar a bênção, Deus dá. Por último, Deus tem nos livrado das nossas lutas. Versículo 4 e 5 do capítulo 50, do Salmo 56. Porque eu posso confiar nele, ainda que os homens me decepcionem. Está isso no Salmo 56. E ele ainda diz: olha, que me pode fazer o homem? Outra hora ele diz: que me pode fazer o mortal, se é Deus que me livra dos meus temores. Versículos 10 e 12 ele diz: porque eu posso dar o meu louvor a ele, pois a sua palavra é fiel e não falha. Aonde a palavra de Deus é fiel e não falha, só pode ter alegria, só pode haver júbilo, louvor, descanso na palavra dele, porque as promessas de Deus para a sua vida, elas não se envelhecem. Aquilo que Deus falou na sua vida vai cumprir, passe o tempo que passar, no momento certo Deus vai cumprir em você. Vou terminar agora. Satanás queria acabar com a sua vida. Nós não imaginamos no mundo espiritual. Eu não sou aqui um crente místico, você já deu para perceber isso. Mas eu também não ignoro uma batalha espiritual que existe travada contra a nossa vida. É bíblico a batalha espiritual. Mas nós não temos ideia das tramas de Satanás para derrubar um crente fiel. Você não imagina as lutas que ocorrem no mundo espiritual para que muitas vezes você seja preservado com vida, e a ira de Satanás contra a tua vida, Deus te preserva desta maneira. Eu já cansei de falar esse texto aqui, mas em Lucas há um texto poderoso, maravilhoso. Quando Pedro estava lá todo tranquilo, Jesus disse para ele: olha, Pedro, Satanás queria cirandar com a sua vida. E eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele intercedeu por você, Ele intercede por você, Ele peleja as nossas lutas, Ele é que peleja as nossas batalhas, Ele é que peleja por você, irmão, é Ele que peleja por você, porque Ele guarda as suas lágrimas e escreve no seu livro. Considerações finais desse texto. Primeiro, a primeira consideração é que os homens formulam seus conceitos, os homens formulam seus julgamentos sobre nós, até nos espreitam os passos, mas na verdade quem conhece os seus passos mesmo é Deus. Deus é que conhece os seus passos, Deus é que me conhece, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Então a pergunta do salmista:
O que me poderá fazer o homem? Se Deus está do seu lado, nada. Segunda consideração, Davi sabia por experiência própria o que era cair na mão dos homens. E olha que Davi, no relato que nós lemos nesse texto, Davi sabe o que é cair na mão dos homens. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É dolorido, não é fácil também não. Mas quando você lê o livro de 2 Samuel 24, 14, ele dá uma pisada na bola feia. E Deus dá 3 alternativas para ele. Uma das alternativas que a gente pode ver é exatamente essa. Ele diz: olha, estou em grande angústia, 2 Samuel 24, 14. Porém, caiamos na mão do Senhor. Olha, Deus fala para ele: olha, eu posso te dar uma alternativa para você. Uma delas é que você possa cair na mão dos homens por um determinado tempo, e aí depois eu cesso a minha punição sobre a sua vida. Engraçado que ele fala: não, eu prefiro cair na mão de Deus. E ele diz por quê? Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Somos implacáveis, querido. Nós somos implacáveis muitas vezes. Olha, Davi tem a maturidade de cair na mão de Deus, porque Deus tinha misericórdia, do que cair na mão dos homens, porque quando cai na mão dos homens, dificilmente nós escapamos. Só Deus é que livra. Os homens são maus, são perversos, os homens são vingativos e mal intencionados, mas Deus, Ele é misericordioso. Davi conhecia a sua justiça, Davi conhecia o amor de Deus, a correção divina. Quando Deus nos corrige, não é baseada no ódio. Quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. A correção de Deus é baseada no seu amor. Por último, é uma pergunta: você tem lágrimas? Você tem chorado? Alguém pode